Paz de Deus de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 26. Vamos ler com a ajuda de Deus, erguei de seu bom espírito. As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas, de linho fino torcido, e azul, e púrpura e carmesim. Com querubins os farás, de obra de esmeralda. Então nosso Deus está ensinando a Moisés a fazer essas cortinas para o tabernáculo. O tabernáculo representa o corpo de Cristo. E essas cortinas, cada cor delas representa uma qualidade de Cristo. A primeira cor falada aqui é o linho fino torcido. Esse linho fino é a cor branca, que representa a pureza de Cristo. Nós também, está escrito em Apocalipse, vamos receber vestes brancas de linho fino, vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então é uma honra servirmos a Deus porque Ele limpa nossas vestes. E nós somos purificados por Cristo, tá bom? A outra cor aqui que está representada aqui no tabernáculo é o azul. O azul representa o céu, a divindade de Cristo. Ele veio do céu, se fez carne, habitou aqui entre os homens, andou conosco, na época dos apóstolos. E então aqui mostra para nós de onde que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é outra qualidade dele, a sua divindade. O nosso Senhor Jesus veio do céu, tá bom? Ele veio até essa baixa terra entregar seu corpo por nós. A outra cor é o púrpura. O púrpura é o roxo. O roxo nessa época aqui, só os reis, só os imperadores usavam roxo, porque a coloração roxa era muito cara. Somente os reis, os nobres podiam usar essa cor. Então aqui aponta a nobreza do nosso Senhor Jesus. Ele é rei, rei dos reis, senhor dos senhores. E ele voltará, e o rei está voltando. Então vamos nos preparar para receber o nosso rei, tá bom? E o carmesim. O carmesim é o vermelho. É o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Então essas quatro cores representam as qualidades de Cristo e apontam para a obra da salvação das nossas almas, né? O nosso Deus, ele é puro, ele veio dos céus, ele é o nosso rei e ele derramou seu sangue por nós. Que lindo, tudo aqui nas cortinas do tabernáculo. Olha que coisa mais linda. Tudo isso está no Novo Testamento. Foi revelado aos apóstolos, depois que o Espírito Santo desceu, né? Depois do Atos dos Apóstolos, depois da festa de Pentecostes, simples pescadores começaram a pregar a palavra com autoridade. Deus deu todo o entendimento para eles. Deus deu todo o entendimento para a tua igreja. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente consegue enxergar esse Antigo Testamento aqui, todas as riquezas que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Tá bom? Agora nós entendemos plenamente, graças à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E era para fazer querubins com esmeraldas, né? Então a gente tem um vídeo aqui meu dos 10 mandamentos. E tem um mandamento que não é nem para fazer imagens de escultura para adorá-la, certo? Então a gente não deve fazer imagens para adorar. Aqui era apenas um ornamento. Era apenas um enfeite para deixar as cortinas bonitas. E para simbolizar que o nosso Senhor Jesus Cristo está cercado dos seus santos anjos, né? Então é somente isso. Então é simbólico. Aqui os sacerdotes, eles não adoravam esses anjos. Nem esses anjos aqui da cortina e nem os anjos da Arca da Aliança. Eles não acendiam velas para os anjos, eles não pediam nada para os anjos, eles não agradeciam aos anjos. Eles faziam tudo isso somente ao Senhor, tá bom? Então façamos somente ao Senhor. Só podemos pedir e agradecer ao nosso Pai Celestial. E tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, tá bom? O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma à outra. E farás laçadas de azul da ponta de uma cortina na extremidade, na juntura, assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. Então as cortinas elas tinham que ser trançadas e tinham que ser unidas uma na outra. Então não adianta a gente buscar a santidade somente ter das qualidades de Cristo. Nós temos que ter todas, tá bom? Nós temos que buscar a santidade, nós temos que buscar o céu, que é a cor azul, a santidade, que é a cor branca. Nós temos que acreditar no sangue derramado da cruz, que é a cor vermelha. E devemos desejar o nosso rei, que é a cor púrpura. Então nós temos que estar sempre com essas cores, sempre pensando nessas cores. E tem que estar todas elas entrelaçadas dentro de nós, tá bom? Para podermos alcançar a salvação. Então
Então, tenham Cristo dentro de vocês. Tenham a sua pureza, tenham a sua nobreza. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Creiam no sangue derramado por vocês. Tenham todas essas cores, tenham todas essas qualidades entrelaçadas dentro do coração de vocês. 50 laçadas fará numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas travadas uma com a outra. Você viu que vai ter bastante de 50 em 50 aqui. Cada 50 representa um jubileu. Depois eu gostaria que vocês estudassem a profecia dos jubileus, que aponta para a volta de Cristo. Aí quem tiver um entendimento dessas profecias, escreva aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Porque eu ainda estou estudando. Então eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre esse assunto. Mas eu tenho certeza que aqui tem mistério, tá bom? Então vocês que gostam de estudar a palavra de Deus, estudem aqui esse mistério. Cada 50 que está falando aqui, dessas cortinas que estão ligadas uma à outra, é um jubileu. Cada 50 anos é um jubileu. E isso aponta para a volta de Cristo. Então vamos procurar nas escrituras e estudar, que tem muito tesouro escondido aqui, tá bom? Farás também cortinas de pelos de cabras, por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas as farás. Essas peles de cabra representam, porque o tabernáculo ele simboliza um corpo. Então essas peles de cabra simbolizam a pele desse corpo, tá bom? E ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a sexta cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de uma banda e outro côvado da outra banda, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo de uma de outra banda, para cobri-lo. E farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho. Então essa pele de carneiro tinha que ser pintada de vermelho. Olha que o judeu que lê isso aqui e não vê Cristo no tabernáculo é complicado. Mas a gente vai ver por que os judeus não conseguem entender isso aqui no tabernáculo. Aqui nesse mesmo capítulo aqui, 26, na parte do véu, está escrito por que os judeus não conseguem entender. Eles não lê o Antigo Testamento e não conseguem entender o que significa todas essas coisas que Jesus Cristo está revelando, que nosso Pai Celestial está revelando através de Moisés, na construção desse tabernáculo. Tem um segredo aqui. Para você conseguir entender isso aqui, tem um segredo. Quando a gente chegar na parte do véu, a gente vai entender. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, que é Jesus Cristo, tintas de vermelho, seu sangue derramado por nós. E outra coberta de peles de texugo em cima. Essa pele de texugo era para não molhar a tenda, porque a pele de texugo ela é impermeável, tá bom? Então se chovesse, não ia molhar os utensílios dentro da tenda, tá bom? E também representa a pele, né? Porque o tabernáculo é o corpo. Essas peles de animais representam a pele, tá bom? Então aqui nós estudamos as cortinas. Agora a gente vai estudar as tábuas do tabernáculo. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 colcheiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas do tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as 2 colcheiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua,
E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim farás com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e as 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra, e cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que foi mostrado no monte. Então o tabernáculo ele era levantado com tábuas. Quem foi levantado no madeiro no dia da crucificação de Cristo, as cruzes ficavam deitadas e pregavam os prisioneiros na cruz, né? Pregaram o nosso Senhor Jesus Cristo ele deitado, e depois eles erguiam essa cruz. Isso aqui simboliza a crucificação, tá bom? E a base dessas cruzes era feita de prata. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi traído, foi vendido por Judas, por moedas de prata. Então, aqui está simbolizando que a base é prata. Jesus Cristo foi pregado na cruz por prata. A base da cruz, a base das tábuas aqui do tabernáculo são feitas de prata, simbolizando as moedas de prata, a qual foi Jesus traído por Judas. As tábuas de madeira simbolizam a cruz. Jesus Cristo foi crucificado nelas. E toda vez que levantasse o tabernáculo, que levantasse essa cruz, simboliza a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo é Deus, santo é o verdadeiro Rei da glória, santo é Jesus Cristo. Como é bom servir ao Senhor, como é bom poder enxergar com a plenitude aqui o Antigo Testamento. E a chave de entendimento é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento e vocês vão entender o Antigo. Toda vez que eles levantassem o tabernáculo, que levantasse a tenda, que erguesse a madeira, era para os sacerdotes ver aquilo e ir se preparando, para eles ver o que eles iam fazer com o Filho de Deus. Rei da glória, santo é Jesus Cristo. Aqui, no capítulo Êxodo 26, está escondido a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo é Deus. Deus é maravilhoso e poderoso. Toda a escritura é importante. E depois, essa madeira era revestida com ouro. Depois que Jesus Cristo morreu, ele foi revestido de ouro. Ele ganhou um corpo glorificado, ele ressuscitou. Então, todo esse estudo das tábuas que sustentam o tabernáculo, Jesus Cristo ele foi sustentado na cruz, ele foi erguido na cruz. E no seu sacrifício, ele alcançou a justificação e se tornou incorruptível. E agora ele tem um corpo glorificado e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele foi o primeiro, ele nos deu o exemplo, ele nos mostrou o caminho. Todo esse tabernáculo é para nos mostrar o caminho para levar até a salvação. Então fiquem firmes, carreguem a cruz de vocês. No tempo certo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, vocês também serão purificados e transformados, tá bom? Agora vamos ver a parte do véu, que é a parte mais importante, para a gente entender essa parte aqui do Antigo Testamento, do livro do Êxodo. O véu do tabernáculo. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino, torcido. Então essa cortina, esse véu, ele tem as cores que simbolizam Cristo, tá bom? Com querubins de obra prima ou sefará. Então vai ter bordado nessa cortina do Santíssimo aqui, né, do véu do tabernáculo. Tem as cores de Cristo e tem os anjos. É uma obra de arte, é bonito, mas simbolizando o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E o porá sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro
Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então, o que faz separação entre nós e Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso intermediador. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós precisamos, para chegar ao Pai, temos que passar por esse véu aqui. Se vocês não tiverem entendimento do que é o véu aqui do tabernáculo, e depois no tempo da crucificação foi o véu do templo que se rasgou, o véu do templo é Jesus Cristo. Quando ele falou está consumado, esse véu do templo se rasgou. Então não precisamos mais fazer sacrifícios, não precisamos mais de cerimônias, de sacerdote, porque agora o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso véu. É ele que nos faz chegar até o Altíssimo, até o Santo dos Santos. É por ele, é pelo sangue precioso de Cristo. Então nós precisamos passar por esse véu para chegar ao Pai. É só orar e pedir em nome do Senhor Jesus Cristo e você terá acesso total ao Santíssimo. Espero que todos estejam entendendo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. E farás também para a porta da tenda uma coberta de azul, e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Então nós vimos aqui o estudo sobre o tabernáculo. Nós vimos as cortinas, que todas as cores apontam para Cristo e mostram a vinda dele, o sacrifício dele aqui, né? Nós vimos também o estudo sobre as tábuas, que simbolizam a cruz onde Jesus Cristo foi crucificado, que toda vez que levantasse o tabernáculo, eles teriam que ver, simbolizar Cristo sendo erguido na cruz, tá bom? E a base da cruz era de prata, porque Jesus Cristo foi traído e vendido por prata. Ele foi crucificado por causa da prata, tá bom? De Judas, né? Então simboliza o preço que Jesus Cristo pagou, foi pago da traição para que Jesus Cristo chegasse à cruz, tá bom? Então todo mundo entendeu as tábuas, né? E a tábua era coberta com ouro. Depois que Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou e teve um corpo glorificado, um corpo puro, santo, para sempre. E nós também, se tivermos fé nele até o fim das nossas vidas, nós também seremos glorificados, também receberemos corpos glorificados. Jesus Cristo foi o primeiro, ele mostrou o caminho. Ele está mostrando o caminho para nós até hoje, nesse estudo do Êxodo, tá bom? E o véu também era feito com as cores, né, que simbolizam a pureza do nosso Senhor, a divindade dele, a sua nobreza e o sangue dele derramado por nós. E também está cercado de seus anjos, né? Também tinha anjos na cortina, né, no véu. E esse véu foi rasgado. E aqui eu queria ler para vocês um trecho do Novo Testamento para a gente entender a importância do véu. Vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 3, versos 13. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Esse véu só é removido em Cristo. Você só vai conseguir entender o Antigo Testamento se você acreditar em Jesus Cristo. É por isso que nossos irmãos judeus, os rabinos, com todo o entendimento que eles têm do Antigo Testamento, muito maior do que o nosso, porque eles estudam isso, eles amam a palavra de Deus, eles amam o Antigo Testamento, só que eles não conseguem entender, porque eles não tiraram esse véu deles ainda. Eles ainda estão cobertos, eles não têm todo o entendimento. Mas nós, igreja, temos o entendimento completo do Antigo Testamento, mais do que os rabinos, mais do que os judeus, porque aqui está escrito que o véu foi tirado de nós, nós conseguimos enxergar por completo. Os judeus e rabinos, eles estão limitados, porque eles não vão entender todas as profecias do Antigo Testamento, dos profetas, eles não vão entender o significado do tabernáculo, porque se a pessoa não conhece a Jesus Cristo, ela não vai entender nada disso aqui, por que essas cores, por que Deus escolheu essas cores para fazer o tabernáculo,
Por que Deus pediu para todo dia levantar um acampamento com madeira, para erguer essa madeira, com base de prata? Eles nunca vão entender isso. Não conseguem enxergar, porque tem um véu que não deixa eles ver. Mas para tirar esse véu, eu recomendo a vocês, rabinos, irmãos judeus, por misericórdia, olhem para Cristo. Olhem para a salvação. E vocês terão total entendimento dessa palavra aqui. Total. Quero ler também Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então aqui, em Hebreus, está escrito que o corpo de Cristo é o véu, que foi aberto depois da crucificação, depois da sua ressurreição. Foi aberto esse véu, o véu do templo se rasgou. Agora nós temos total entendimento, nós temos total acesso ao Pai. As nossas orações têm que ser com confiança. Entenderam aqui? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. A sua oração tem que ser com confiança. Você dobrou o joelho no chão, orou, tenha certeza que a tua oração está chegando no Santíssimo. Está chegando no nosso Pai Celeste, no nosso Deus vivo. Então orem com confiança, porque o véu de vocês já foi tirado. Todos vocês que aceitaram Jesus Cristo e vão buscar a Deus na igreja, o véu de vocês foi tirado. Vocês têm livre acesso ao nosso Pai Celestial, porque o Verbo se fez carne, e essa carne era o véu. E esse véu, como a gente leu aqui, e abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O seu corpo. Depois que ele entregou o seu corpo para sofrer por nós e morreu por nós na cruz, nós temos total acesso ao céu. A sua oração chega lá. Tenha confiança, tá bom? Tenha confiança que o sacrifício de Jesus Cristo te dá livre acesso ao Altíssimo. Se você tem certeza que Jesus Cristo é o Filho de Deus e deu sua vida para nos salvar, ora sem medo de errar, sabendo que Deus está recebendo a sua oração no Santíssimo, no lugar mais santo, onde Deus habita. Essa é a palavra para nós hoje. Tirem o véu. Quem ainda não acredita em Jesus Cristo, tira o véu. E para tirar o véu, para abrir seus olhos espirituais, é necessário ver Cristo, confiar nele, acreditar nele e estudar a sua maneira de viver, porque ele mostrou o caminho para nós, e colocarmos em prática. E todos nós um dia habitaremos com ele. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem morrer antes dele voltar, habitará no céu. E quem estiver aqui, habitará com ele na nova terra que ele fará. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.